Olá, pesquisador. Aqui é Augusto Canaciro e hoje eu vou falar sobre a entrevista do processo seletivo de mestrado ou doutorado que muita gente tem me perguntado sobre isso. Aqui eu vou falar entrevista, mas tem muitos editais que chamam isso de prova oral, arguição ou mencionam isso de várias outras maneiras. Eu percebi que muita gente fica com medo da entrevista achando que vai ser tipo uma chamada oral, com perguntas teóricas sobre teorias, metodologia ou qualquer outra coisa. Mas você não deve se preocupar com isso, porque a maioria das bancas nos processos seletivos, elas fazem perguntas sobre o seu projeto de pesquisa, sobre o seu currículo Lattes. A maioria deles também perguntam sobre a sua disponibilidade de horários para se dedicar ao programa de pós-graduação. Claro que isso vai variar de cada processo seletivo. Eu não sei exatamente de qual área você é, mas eu recomendo para todo mundo, independentemente da linha de pesquisa, tem que ler o edital, né? Porque lá tem tudo explicado direitinho. Pode acontecer do seu programa de mestrado e doutorado não exigir a entrevista, né? Assim como pode ser que ele exija e seja diferente do que eu estou falando aqui. Eu já vi processo seletivo em que a entrevista é presencial, assim como já vi processo seletivo que a entrevista pode ser por videoconferência. Na maioria dos processos seletivos, na entrevista, os membros da banca vão tirar algumas dúvidas que eles tiveram quando leram o seu projeto de pesquisa. Por mais que você sofra de ansiedade, não dá para saber exatamente o que eles vão perguntar, porque isso pode variar de pessoa para pessoa, de instituição para instituição, pode ser diferente a dinâmica das perguntas. Enfim, isso vai de cada caso. O que eu posso dizer é que a maioria das entrevistas é uma conversa. Então você tem que ter isso em mente e buscar conversar naturalmente. Não fica com medo, né? Caso algum membro da banca critique alguma parte do ou elemento do seu projeto de pesquisa, mesmo porque depois que você for aprovado, você pode alterar e melhorar o seu projeto de pesquisa junto com o seu futuro orientador. Então, quando a banca criticar alguma coisa, diga que você aceita fazer as mudanças do seu projeto de pesquisa, né? Não esqueça de agradecer as observações e sugestões daquelas pessoas. Seja educado, não fica com raiva deles, né? Sim, eu sei que é normal sentir raiva quando alguém fala mal de alguma coisa que você fez, mas você tem que usar isso para melhorar o seu projeto de pesquisa. Mesmo porque eles estão te dando dicas especialistas. Por isso eu recomendo fortemente que você seja pragmático. Vai lá, anota aquelas sugestões, porque com certeza essas informações são valiosas que você pode usar para melhorar o seu projeto de pesquisa ou se preparar melhor num próximo processo seletivo caso você não passe. Eu não quero que isso aconteça, é claro. Às vezes a banca pergunta se você tem condições de fazer a pós-graduação, se você mora longe, se você trabalha ou não trabalha. Não fica com medo. Eu já vi muita gente reclamando que não passou porque não trabalhava e achou que a banca não gostou disso. Assim como eu já vi pessoas reclamando que estavam trabalhando e que a banca não aceitou ele porque achou que ele não teria tempo para pós-graduação. Mas eu também já conheci pessoas aprovadas que trabalhavam, assim como pessoas aprovadas, né, que não trabalhavam. Então isso não importa, né? Teve uma colega minha que disse na entrevista que estava trabalhando, mas que mesmo assim ela daria prioridade para o mestrado e se ela ficasse sem tempo, ela iria priorizar o mestrado e se demitiria do emprego. Assim como um colega meu disse que não estava trabalhando porque queria carreira acadêmica e estava se dedicando só a isso, apenas a isso. E depois do mestrado ou durante, se fosse necessário, ele procuraria um emprego. Mas a prioridade dele era o mestrado, ele falou isso na entrevista. Eu, por exemplo, nas minhas entrevistas do mestrado e doutorado, eu disse que trabalhava, porque eu trabalhava mesmo, né? Eu não menti. Eu também disse que morava em São Paulo e que tinha condições de ir para a Unicamp, né, que fica em Campinas, cumprir as disciplinas e fazer as atividades necessárias. Eu não menti. Então eu recomendo que você simplesmente responda as perguntas com naturalidade. Não minta, diga a verdade sobre as suas condições. Mas aí você tem que se esforçar para convencer a banca do processo seletivo de que você tem condições de assumir aquele compromisso acadêmico.
né? De que você está engajado, de que você está comprometido com tudo isso. Lembra que você tem que passar confiança para aquelas pessoas, porque elas vão investir na sua formação, né? E você? Você está tentando entrar no mestrado ou doutorado? Fala aqui nos comentários como que é a entrevista do seu processo seletivo. Um grande abraço e até a próxima!